Bom, estou gravando, né? Acho que ninguém se opõe, né? Então, fundamentalmente, despertar é sairmos, né? É sairmos desse conjunto de pensamentos e emoções, é nos libertarmos dessa identificação, é nos desapegarmos disso. Porque, fundamentalmente, né, a verdade está dentro de nós, né? O eu verdadeiro está dentro de nós. E não adianta buscarmos fora, né? Que essa incompletude vai continuar. Não adianta procurar um novo amor, não adianta adquirir coisas, não adianta ganhar mais dinheiro, não adianta fazer viagens maravilhosas e tal, né? Porque essa ausência, esse sentimento de ausência vai continuar, né? Até o fim da vida. Então, despertar é isso, sair desses pensamentos, né? E ir para aquilo que se chama, que é chamado de vazio, né? Mas que na realidade não é o vazio. Na realidade é nos voltarmos para todo o nosso potencial, né? Toda a nossa potência que se encontra como potencial. Então, tudo isso, né, o ego e tudo mais, ele nasceu dessa consciência, ele nasceu desse potencial. Então, não adianta querer combater o ego, né, matar o ego, coisas do tipo, né? Mas sim, nós reconhecermos que nós temos esse potencial em nós. Esse vazio de pensamentos encerra esse potencial de vida, né, que está em nós. Então, para início, é necessário que a gente tenha essa consciência, né, de que temos esse potencial, né, de que nós somos vida, né, e isso é maravilhoso, né, a vida é perfeita, né, a vida é luz, né? E então aceitarmos isso, reconhecermos isso é o ponto de partida, né, de uma nova vida. É o ponto de partida para o início desse desapegar, desse desidentificar dessa pequena consciência que é esse eu. Bom, tudo nós fazemos com a mente, né? Nós nos acostumamos a usar a mente. E a mente, ela não dá conta disso, né? A mente não dá conta de acionar esse potencial, né? Então, nós só podemos acionar esse potencial através do sentir, não do fazer, não do vir a ser, não do pensar em ser, mas no ser, simplesmente ser. Então, sentir a vida de forma completa. Se afastar dos pensamentos e das emoções que até agora nos embaraçaram, né? Nos dificultaram, né? Então, isso envolve se desapegar, né? Das ilusões, dos sonhos, né? Dos condicionamentos mentais, dos conceitos. Então, é necessário nos desapegarmos, né? Não acabarmos com nada disso, mas nos desapegarmos. Porque à medida que nós nos desapegamos, né? Nós acionamos esse eu verdadeiro. Porque esse eu verdadeiro é a quietude. Então, é fundamental nós nos aquietarmos, né? Ficarmos no agora, ir para dentro de nós mesmos, né? E, o sentir. Tudo parte do sentir. Sentir o nosso potencial, né? Sentir a consciência no corpo, né? Fazer com que nós ocupemos todo o nosso corpo com a consciência, com a presença.
Então, é fundamental nesse processo para o sentir a atenção. Então, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de observação, de observar, né? Partindo da observação de objetos, né? Estando presentes e observando plenamente, né? Os objetos, observando a natureza, observando uma flor, né? Então, esse sentido de observação, de atenção, precisa ser desenvolvido, né? Observar a respiração, né? As práticas de meditação mais simples, né? Começam tomando como base essa âncora, que é a respiração. Observar o ar entrando e saindo dentro de nós, né? Observar o movimento do nosso ventre à medida que entra o ar, o esvaziamento do ventre quando sai o ar, quer dizer, estando presente na observação. E também a presença, né, a observação nas atividades cotidianas, né? Observar o caminhar, né? Estar atento, prestar atenção, ouvir com atenção. Qualquer ação que nós fizermos, é fundamental que nós estejamos presentes, né? Presentes nessa ação, não ocupando a mente com pensamentos ou com emoções, né? Manter a plena atenção a assistir um filme, a leitura de um livro, a ouvir uma música. Então, a atenção, né, que, em geral, as pessoas aplicam de uma forma superficial, né, estão pouco atentas, então é fundamental que as pessoas desenvolvam essa nossa qualidade, né, da atenção. Uma outra coisa importante que nós colocamos é a aceitação, o não julgamento. Receber em nossa consciência tudo aquilo que acontece, não resistirmos a nada do que existe em nós, as nossas, entre aspas, qualidades ou, entre aspas, defeitos, né? Aquilo que projetaram sobre nós, né? Então, permitir que isso venha à consciência, né? As experiências que nós guardamos, que nós escondemos, né, no subconsciente, permitir que elas venham à consciência, né? Sem resistir e sem julgar. Então, aprender a não nos julgarmos, né? Julgar essas ações que são passado, né? São coisas do passado. E não dizem respeito a nós, né? Não dizem respeito à consciência. Então, aceitar, receber esses visitantes, né, que nós temos aí diariamente, né? Que podemos ter diariamente, né? Tristeza, raiva, ressentimento, né? Então, aceitarmos isso como fazendo parte de nós, né? Fazendo parte da consciência. Então, acolher, aceitar, né? Uma outra coisa importante é não resistir, né, nos nossos relacionamentos diários, né? Deixar de querer ter razão em tudo, né? Ficar em trabalho de autodefesa permanente, né? Então, o desistir de ter razão em tudo, né? Não há necessidade de nós nos mantermos em conflito, né, permanentemente, né? E é melhor ser feliz do que ter razão, né? Tem uma frase aí do pessoal aí. Então, é melhor ser feliz do que ter razão. Quer dizer, é melhor não resistir e se sentir bem, né? Ficar estável, do que manter uma posição e entrar em conflito e ter desgastes, né? De energia, desgastes emocionais. Uma outra coisa, né, nesse processo que fatalmente acontece, é deixar de falar sempre de si mesmo, né?
deixar essa história pessoal, né? Pode ser uma história pessoal que nós construímos, maravilhosa, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, etc., né? A nossa história pessoal, né? O que nós vivemos, as nossas experiências, né? Quer dizer, tudo aquilo que nós temos, assim, para tagarelar nos relacionamentos, né? Dizer aquilo que nós somos, né? Afirmarmos, né? Uma imagem. Então, é importante nós deixarmos de cultivar essa história pessoal, né? Como sendo, fazendo parte do nosso eu. Uma outra coisa muito legal, né? Ir para a ação, né? Ir para a ação benéfica. Deixar de ficar atento em si mesmo, né, para se dedicar às outras pessoas, né, ou até animais, né, quer dizer, dedicar-se, estar presente, ser generoso, né, com pessoas, com plantas, com animais, né, trabalhar em uma determinada causa, em uma instituição, né, isso sem estar em busca de poder, de reconhecimento, e sem querer estar querendo ganhar, né, alguma coisa com isso, né? Fazer o bem com alguma intenção. Hoje eu vi uma publicação, né, de uma amiga sobre os princípios do Reiki, né, que são bem próximos disso que eu estou dizendo, né? Então, um dos princípios do Reiki é só por hoje. Então, sempre no caminho do despertar existem as oscilações, né? Existem momentos em que você aciona a consciência, fica em paz, estável, e de repente vem uma queda, né? De repente vem tristeza, de repente vem raiva, né? Então, aquilo que nós temos que ter essa clareza, né? De que isso acontece, né? Nós estamos aí sujeitos aos movimentos do planeta, né, da Lua, etc., né? Então, nós não nos incomodarmos com isso, não nos cobrarmos o despertar, não nos cobrarmos uma evolução, mas apenas nos aquietarmos, né, diante das coisas que podem acontecer. Evitar se zangar, né? Não se zangue, é outro princípio do Reiki. Não se preocupe, outro princípio. O não se preocupe é essa questão. Quando nós estamos nos pensamentos, nós estamos no passado, né? Porque tudo aquilo que pensamos vem do passado, vem das nossas experiências, daquilo que nós vivenciamos. Então, se preocupar é projetar o passado no futuro, né? É ter medo de que algo não aconteça, é ter medo de ficar incompleto, é ter medo de ser excluído, de perder, etc., né? Então, não transporte esse passado, as negatividades e tal, para o futuro. Então, não se preocupe. Um outro princípio é expresse a sua gratidão. Se nós temos consciência da vida, né, realmente, se nós vamos para dentro de nós mesmos, né, ficamos em quietude e reconhecemos a importância da vida, né, a importância da vida que está em nós, né, nós temos que ser gratos, né, nós temos que expressar essa gratidão, né, gratidão a tudo que está acontecendo, né, mesmo as coisas aparentemente negativas, né, como o sofrimento está alertando para a gente, né, desperte. É isso que está dizendo o sofrimento, né? Se dedique ao despertar. Então, gratidão a tudo, né? Gratidão a todas as coisas que acontecem, né? Ser grato é não resistir ao que está acontecendo, é agradecer mesmo, é acolher, né? Um outro princípio do Reiki é seja aplicado em seu trabalho. É a questão da presença, né? É estar presente no aqui e agora, né? Que ressaltamos aqui também nas nossas conversas, né?
Um outro princípio é seja gentil com os outros, né? Que é a questão do ser benéfico, né? Quer dizer, fazer o bem, né? Fazer o bem, estar presente, né? Nas inquietações dos outros, nas solicitações, né? Estar atento àquilo que as pessoas estão vivendo, né? Estão sofrendo e muitas vezes estão pedindo, né? Para que a gente dê uma atenção, né? Faça esse reconhecimento, né? Do outro. Então, falamos, né, sobre essas coisas todas, né? E eu abro aí para vocês, né? Se tiverem algumas coisas a serem colocadas, né? Na interação anterior, foi assim, praticamente no final, né? Foi feita uma colocação em relação a como, né, reconhecer esse estado, né? Como se desapegar, né? Sendo que até agora tudo aquilo que nós temos, né? Tudo aquilo que o nosso posicionamento no mundo, né? Depende desse ego, etc., né? Então, foi essa questão colocada, né? A dificuldade em acionar o estado de ser, né? O estado de ser real, né? Então, disso tudo que eu coloquei, eu acho que é bom observar, né? Que aí dentro está essa resposta, né? À medida que nós reconhecemos esse estado de silêncio interior, né? É importante que nós não nos esqueçamos dele, né? É importante que nós estejamos atentos, né? Essa qualidade da atenção nós temos que desenvolver, né? Para reconhecer esses momentos em que nós estamos sem os pensamentos, sem essas emoções, sem essa pressão, né? Em que nós realmente estamos em paz. Porque à medida que nós reconhecemos isso, nós vamos querer mais disso, né? E isso acontece. Isso acontece. Na realidade, o pensamento, ele não é contínuo. Aparentemente é contínuo. Mas existem espaços entre os pensamentos. Então, se nós estamos atentos, nós podemos perceber esses espaços, né? E mesmo existem momentos de felicidade que nós vivemos aí durante a vida, né? Nós temos assim momentos de felicidade, por exemplo, em companhia de amigos, ou fazendo um trabalho, ou após uma realização onde nós estivemos assim plenamente atentos, né? Então vem aquela satisfação da realização, né? Antes, né? Antes do pensamento tomar conta, né? Quer dizer, esse estado de vazio, né? Que não é vazio, né? Isso pode assustar as pessoas, né? Mas como? Vou ficar num estado de vazio, né? Quer dizer, vou perder o ego, né? Isso dá muita ideia de morte, né? De perda, né? Porque a pessoa está identificada com o ego. Então você fala, olha, vá para o vazio, né? Espera aí, eu vou deixar de ser eu? Como assim? Como é esse vazio? Então o medo, esse medo de despertar, ele é superado mesmo com a prática do sentir, com a prática do estar atento, né? Com a prática do silenciar, né? Da quietude. O contato com a natureza é importante, né? A atenção, né? A plena atenção, a atenção que você pode dedicar a qualquer coisa, né? Uma flor, né? Fica atento a uma flor, às cores, sem elaborar pensamento, sem classificar, né? Sem dizer o que é, né? Sem conceituar, né? Sem usar os condicionamentos. É realmente estar presente em tudo isso. Alguma colocação, pessoal?
Vocês podem falar das experiências de vocês, se vocês estão realmente nessa prática, né? Com certeza estão, né? Com certeza observam essas coisas, né? Pelo menos as pessoas que vêm participando da interação, né? Das interações, né? Pois é, Rubira, tá me ouvindo? Você está bom aí? Você está bem, Sérgio? Estou bem, querido. Estou bem. Mas a sua fala é quase que uma poesia, né? Observar a natureza, não classificar, não julgar, nos libertarmos de alguma forma do aspecto conceitual, que o conceito é algo que nós utilizamos no passado como modelo no presente, né? Ou seja, nós estamos contaminando qualquer observação com visões que já não pode não ter o mesmo contexto, pode não ter a mesma validade, né? Mas é um desafio e tanto, né? De observar a atenção, o serenar, o aquietar. Eu fico sempre com a impressão que você está nos convidando para a meditação o tempo todo, ô Rubira. Sim, isso é meditação, né, companheiro? O Krishnamurti, inclusive, usa, né, coloca bem isso, né? Porque a meditação é estar presente, né? A meditação é estar atento, né? Meditação não é uma prática que a gente se disciplina e senta em determinados horários e tal, né? Isso é um treinamento de observação, né? Mas a verdadeira meditação é estar presente, Então, é justamente isso, né? É acionar essa nossa capacidade, né? A nossa capacidade de atenção. Isso, por incrível que pareça, precisa ser treinada, porque, em geral, nós ficamos na superfície. Nós ouvimos o outro, mas ouvimos 20% o outro, né? 20%, 30%. Porque nós estamos já preparados para responder, né? A gente tem tanto medo do relacionamento que a gente está sempre com o pé atrás. A pessoa está falando alguma coisa, a gente precisa afirmar essa identificação com o nosso eu ilusório. Então, a gente está preparado já para responder. Então, isso é falta de atenção. Porque na atenção, a gente deixa cair todos os nossos pensamentos, as nossas resistências em relação ao outro, né? Aí sim, nós estamos atentos. Quando nós ouvimos o outro, né? Ouvimos completamente, né? Isso, agora, uma questão, Rubira, que é os métodos de meditação vipassana, vários métodos que existem hoje em dia, e essa proposta que nós estamos conversando é uma meditação diária, uma meditação no viver, um estado de presença no aqui e no agora, sem qualquer tipo de técnica. Então, a técnica é importante, uma técnica de relaxamento, tipo a meditação vipassana, é uma técnica, e é um momento que você acompanha a sua respiração e tudo mais. Ou seja, eu acho que o auxílio da técnica é importante para que alguma serenidade seja alcançada em nossa correria do dia a dia. Sim, é muito importante. Inclusive, eu sugiro, né, para as pessoas que nunca meditaram, né, que meditem, né, que comecem esse trabalho através da meditação. Porque, fundamentalmente, a meditação, ela treina a nossa observação, né? Treina a nossa atenção, né? A gente faz esse exercício de estar atento, né? Então, a Vipassana, a meditação Zen,
plena atenção, né? Quer dizer, ancorando, né? Ancorando na respiração, por exemplo, não só na respiração, você pode ter uma ancoragem visual, né, na meditação, mas ancorando na respiração, dando toda a atenção à respiração, né? Ao entrar e sair de ar nos pulmões, né? Quer dizer, nós estamos treinando a observação, né? Treinando essa nossa capacidade, né? E aí nós passamos, treinando essa observação, observando a respiração, vem os pensamentos na meditação. Então a gente só observa os pensamentos passarem, né? Então esse trabalho é um trabalho de esvaziamento, né, que nós colocamos, né? Agora, a restrição que se pode fazer não é em relação à meditação em si, ela é muito positiva, muito produtiva, né? Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e os efeitos terapêuticos resultantes da meditação regular. Isso é reconhecido atualmente, mundialmente, né, Rubeira? Sim, com certeza. A todo momento tem artigos, né, falando disso, né, da importância da meditação, né? A ciência está reconhecendo isso, né? A medicina, a importância da meditação para a saúde, né? Não só física, mas a saúde mental, né? Então, é muito importante, né? Faz parte disso tudo, né? Agora, o problema é a pessoa se condicionar a meditar, né? Transformar a meditação numa prática, né? Numa disciplina, né? Porque, na realidade, a meditação, ela, como a gente estava dizendo, né? A meditação é o estar presente, é o estar atento, né? É um processo contínuo. Então, isso é a meditação. E estando em meditação, você está desperto, né? A intuição, os insights, né? Essa iluminação, né? Ela se dá naturalmente. A nossa percepção se aguça enormemente, né? Nós estamos perante uma sinuca de bico. Primeiro, a disciplina, qualquer disciplina de meditação, cantando um mantra numa postura, numa asana hindu, de cabeça para baixo, na Hatha Yoga, ou seja, existem N técnicas meditativas. O Krishnamurti, que eu sei que o irmão é um leitor do Krishnamurti, o Krishnamurti considera tudo isso são disciplinas, mas que a meditação verdadeira é o estado de presença que o irmão Rubira está assim ressaltando enfaticamente. Ou seja, percepção, perceber as coisas, observar o mundo, a natureza, observar como se nós fôssemos uma consciência além de nossas memórias, além de nossos condicionamentos. Parece que é isso. Exato, sem os conceitos, funcionamentos. Então, eu queria também falar, assim, na minha experiência, né, do que eu entendo. Tá bom? Tudo jóia? Jóia. Beleza? Beleza em vê-lo. Opa. Então, assim, na minha experiência, assim, para agregar também no papo, eu tenho diversas práticas, né? E eu sou guiado, assim, nas minhas práticas pelo insight da presença. Então, assim, na presença, o que é que aquilo, qual é a minha necessidade, né? E aí eu vou lá na investigação, quer dizer, a gente vai sentindo, vai intuindo e descobre prática, inclusive inventa novas práticas, enfim, inventa mantra, inventa afirmações que você acha necessária naquele momento para você, enfim, né? Isso acontece naturalmente, aconteceu assim eu já pratiquei várias meditações, né? O curso em Milagres eu fiz
fiz quarentenas, fiz vivências, fiz meditações ativas, enfim, e todas são úteis. Agora, qual é a certa, qual é a errada, para qual momento, enfim, isso você tem que deixar para perceber em você, né? Você deve observar mesmo o momento, o que é que te pede, se te pede alguma coisa, e faz. Não tem muito. É mais ou menos assim que eu faço minhas práticas. É isso, Felipe. Porque para cada um, nós somos um, né? Mas há uma diversidade nesse um, né? Então, para cada um de nós, acontece de uma forma. Inclusive, eu não gosto assim de citar exemplos, né? Pô, aconteceu de tal forma com uma determinada pessoa, né? Aconteceu comigo assim. Eu posso até relatar alguma coisa, mas é importante que a pessoa não se prenda a esse tipo de coisa, né? Porque realmente, né? À medida que você está atento, né? Como você está dizendo aí nas suas experiências, né? Você vai descobrindo coisas, você vai descobrindo os portais, né, pelos quais você acessa essa consciência, né, você acessa esse estado de despertar. Então, é uma coisa realmente individual. Agora, é bom, assim, passar, né, as formas, né, para que a pessoa reconheça, né, para que as pessoas reconheçam e testem, né? E vejam, né? Percebam essas formas e passem a experimentar, né? Que daí as pessoas vão encontrar as suas próprias formas de acionar a consciência. Mas é bem por aí, né? Eu acho muito importante a gente ter um conhecimento, né, o mais amplo possível, de práticas, de experiências, de pessoas que reconhecidamente despertaram, mas não se prender a isso, né? Não transformar ninguém num guru, sabe, que você vai se tornar um seguidor, não, né? Não temos que ter guru, não temos que seguir ninguém. Nós temos que descobrir as nossas próprias práticas, né? Através do sentir, né? Então, isso é muito importante que você está colocando, né? Porque é uma tendência também, né? Das pessoas elegerem uma autoridade, né? Como diz lá o Krishnamurti. A autoridade passa a ser um livro, passa a ser um guru, passa a ser um religioso, né? Não, eu sigo aquele cara, né? Isso não é despertar, né? Isso é mais um condicionamento. Então, é fundamental a gente estar atento para essas coisas, né? Segue uma religião, segue uma determinada prática e leva aquilo para a vida toda. Isso, fatalmente, não vai levar ao despertar, né? Não é a despertar. E, Rubira, me ocorreu o seguinte pensamento, que determinadas técnicas de meditação, mantras, asanas, posturas, etc., muitas das vezes essas técnicas podem ser interpretadas como um processo de auto-hipnose. Ou seja, a pessoa, na verdade, está fugindo da realidade e usando técnicas orientais, técnicas meditativas como fuga da vida. Isso pode ocorrer também. Sim, sim. É como seguir qualquer ensinamento, né? Qualquer autoridade, né? É como seguir qualquer ensinamento. As pessoas, o próprio Krishnamurti, né? Ele falava, pô, tem uns caras aí que me seguem há anos, só que eles continuam do mesmo jeito. Quer dizer, as pessoas, na realidade, estavam fugindo de alguma coisa, né? E quando você elege uma autoridade, seja um livro, seja uma prática, na realidade você está em fuga, né?
Você está em fuga. Você não está acionando a sua sabedoria interior, né? Você não está tendo contato realmente com o seu interior, né? com a consciência, né? Então, existem muitos perigos nesse sentido, né? Muitas vezes, e outra, o estado de despertar é um estado ativo. Então, ocorre muitas vezes uma confusão nesse sentido, né? Existem pessoas que ficam em quietude, mas na realidade é uma quietude que diz mais respeito, assim como se fosse uma apatia, né? Então as pessoas ficam paradas e acham que estão iluminadas, estão em paz, né? É muito mais, às vezes, uma apatia. A pessoa está... Porque o estado de despertar, você não foge do mundo, você está presente, né? É o contrário, né? As pessoas têm medo do despertar porque acham que vão ficar, né? Vão perder coisas, né? Vão ficar vazias. Ao contrário, as pessoas continuam no mundo, Só que... Agora, Rubira, uma ideia, o isolamento, subir na montanha e se afastar do mundo, buscar iluminação, buscar um encontro com Atma, com o ser, afastando-se do mundo, é uma ideia que se encontra com muita frequência. Sim, é fuga, né? É fuga. Hã? É fuga. Onde você for, você vai carregar você, né? E o que você tem que ter resolvido está dentro de você. Então, não é se afastando do mundo, não é indo para qualquer lugar que seja, né? Em busca da luz. Ficar em ashram e tal, por anos, etc. Não é isso que vai levar a pessoa ao despertar, né? Não, mas um fim de semana numa montanha, assim, isolado, só para recarregar as baterias, acho que não tem mal nenhum, né? Assim, de vez em quando. Não, isso auxilia, né? Isso auxilia. Uma vez ou outra. Não faz mal a ninguém. Não, isso ajuda, né? Isso ajuda. Não de vez, não é ficar lá muito tempo, mas... Participar de um retiro, né, com amigos e tal, faz bem, é lógico, né? Se há uma sinceridade de propósito ali, né? Faz bem. Se esse retiro não vai ser apenas mais uma tagarelice, né? Como ocorre, né? Como também ocorre. Mas se as pessoas estiverem mesmo imbuídas, né, de estarem presentes, né? É positivo, né? O contato com a natureza, né? O contato com animais, isso faz bem. Ficar sozinho, né? Ficar um final de semana sozinho, né? Nas montanhas ou em casa mesmo, né? Isso pode auxiliar, né? Porque você estando sozinho, você nesse início, né? Nesse início de processo, te coloca você mais em contato com você mesmo, né? Que pelo menos exteriormente não vai ter não vai ter esse chamamento de atenção, né? Contínuo, né? Você vai ficar mais tranquilo, né? E pode ser mais verdadeiro, né? Consigo mesmo, né? Experimentar, né? Experimentar esse estado interior, experimentar coisas, ficar à vontade, sem horário, né? Sem ter que dar satisfações, né? Quer dizer, isso é benéfico, isso é benéfico. E até importante que se faça isso de vez em quando, né? É importante que se faça nesse trabalho, né? O Krishnamurti saía andando, né, pelas montanhas sozinho, né? O Krishnamurti caminhava todo dia sozinho, né?
Pegava e saía e andar. Na Califórnia, um lugar maravilhoso que ele morava. Num dos lugares. Muito bem. Agora, Rubira, hoje à noite você falou a questão de abraçar a realidade. Abraçar o que está acontecendo. E, assim, eu diria, durante o dia, muitas das vezes, acontecem coisas tão desagradáveis e tão difíceis de serem abraçadas que a nossa reação automática é rejeitá-las. Pô, afaste de mim esse cálice, afaste de mim essa pessoa. O piloto automático entra em cena e você não consegue abraçar a situação de jeito nenhum, a realidade que está se apresentando naquele determinado momento. E eu considero o teu grande desafio essa noite abraçar realidades desagradáveis, aceitar pessoas que nos prejudicam, pessoas que nos perseguem, pessoas que nos xingam, pessoas que nos detestam. Esse é um desafio, tanto abraçar essa realidade que muitas das vezes nos deparamos até durante apenas um dia. Esse é um desafio e tanto, aceitar essas realidades dolorosas, terríveis. Então, Sérgio... O Felipe suspirou. Quando existe o conflito, né? Quando existe um conflito iminente, basta, né, que a gente leve a nossa atenção, por exemplo, para a respiração. A gente tira a atenção do conflito, né? A gente deixa de resistir, né? Vá para dentro de si mesmo, né? Observe, fique atento sem julgar, né? Quer dizer, é fundamental que a gente evite o conflito estando presente, né? Estando presente. Então, como nós sabemos disso, nós temos que nos lembrar disso diariamente. Existe um conflito? Para e respira. Respira, presta atenção só na respiração, né? Apenas observe. Observe. Você vai perceber que você... esse intervalo de tempo faz com que você desarme aquela situação. Porque porque a resistência... O ser primitivo, ele está pronto, né? Porque de nós, o tempo todo. Está no automático, né? Ele está querendo guerra, ele está querendo enfrentamento, ele está querendo derrubar o outro. Então, e à medida que a gente resiste, a gente fornece energia para o conflito. Então, ele se acirra. Né? Não, e fora a camada social, a camada da educação, da finesse, que muitas das vezes não permite que você dê um tapa na cara da pessoa que está te agredindo. Porque senão você vai terminar a noite numa delegacia de polícia, né? Mas quantas vezes você faz o plano, mas a legalidade, nós somos subordinados à lei. Nós temos que agir de forma consciente numa estrutura social. Mas, volta e meia, nós somos desafiados à violência urbana, a violência a que nós estamos submetidos no nosso dia a dia, é algo que está gerando um incômodo que não é local, é global, né? E a geração do estresse, a geração da depressão, são essas as notícias que nós ouvimos na mídia. E ao ligarmos nossa televisão, ficamos mais exasperados, mais com o medo que é algo que os esoteristas chamam de mexer com o astral das pessoas. Ou seja, o tempo todo nossas emoções estão sendo mexidas, né? E a reação, né, o que há de mais primitivo dentro de cada um de nós, parece que esse ser primitivo, essa emoção primitiva, ela quer correr ou ela quer brigar.
o tempo todo, né? Ou ela quer se esconder na caverna, ou quer partir para a briga com o TACAP. Então, nós vivemos nessa dualidade, nesse conflito. Né? Então, nós estamos falando justamente disso, né? Então, algumas preocupações são importantes, né? Você falou aí da mídia, né? Da violência que está na mídia e tal. Por que nós acionamos a mídia, né? Se nós reconhecemos que isso acirra o nosso estado mental negativo, né? As nossas reações, as nossas emoções, né? Não faz sentido ficar assistindo programa de violência, né? Não faz sentido ficar assistindo filmes violentos, né? É lógico que isso tem a ver com o inconsciente, com o corpo de dor, né? Que fala o Eckhart Tolle, né? Então, para que acirrar isso? Então, nós nos desligarmos disso é importante. Nós temos que observar com o que nós estamos nos alimentando, né? Estamos nos alimentando do quê? De notícias negativas, ruins, estamos nos alimentando de péssimos alimentos, né? Da raiva, etc. Então, requer essa atenção, né? E esse compromisso, o compromisso com o despertar é fundamental, senão não há transformação, né? Se você tem compromisso com o despertar, você vai evitar tudo isso, né? E vai levar para o seu dia a dia essas práticas que a gente está divulgando aqui, né? Estar presente, observar, silenciar, não reagir, né? A reação é automática, então, à medida que você faz um intervalo, né, você evita a reação, você evita o conflito. Então, experimentem isso, né? Sempre que você vai reagir, pare, né? Observe a respiração, faça alguma prática, né? Nesse sentido, que você desarma aquele processo. Mais alguma colocação? Felipe, Douglas, o pessoal todo que está aí? A Bruna? Hoje eu estou sem nenhuma colocação assim em mente, não. Estou gostando do papo, tranquilo. Tranquilo? Tem mais o Albert. Oi. Na verdade, não tenho nenhuma colocação também, eu vou até precisar desligar já, porque eu tô voltando pro trabalho. Mas é a primeira vez que eu participo do chat aí, da interação. Tô achando muito legal, porque eu já venho estudando isso há algum tempo também. E faço meditações também, leio muito. E tô buscando muito entender e identificar o que eu sinto realmente para agir dessa forma. Recebendo insights, recebendo intuições e tentando entender isso, interpretar e pôr no meu dia a dia. Então, assim, eu tô achando demais essa interação, quero participar mais vezes. Agora, infelizmente, eu vou ter que... Infelizmente, não. Felizmente, terei que voltar ali pro meu trabalho, né? Mas pretendo participar mais vezes. Sou grato demais por esse momento ter acontecido aqui. Legal. Isso. Então, na próxima estaremos juntos. Com certeza. Alô. Mais alguma coisa? Bruna, você quer falar alguma coisa? Só agradecer sempre, né, todas as dicas. A gente está conversando há um tempo sobre esse despertar. É prática diária mesmo, e tem que só manter o foco, não se culpar tanto quando as coisas saem do controle também. Quando você se pega não observando e você percebe isso, não se julgar tanto, né? Porque isso é foda. Pessoal, nenhum julgamento, né?
nós temos que nos amar, não é isso? Né? E não superficialmente. Porque nós somos vida, né? Poxa, essa coisa maravilhosa, né? Que está, né? Que revela tanto potencial, né? Então, sentir isso, né? Sentir, né? Um bom exercício é a gente colocar a nossa consciência em todo o nosso corpo, né? Estarmos presentes, né? Em todo o nosso corpo, realmente como presença, né? Porque nós só damos importância a isso por essa experiência da presença. Senão a gente fica apenas no intelecto, né? Pô, a vida é uma coisa maravilhosa, né? Não, experimente isso, né? Experimente isso, né? E a gente sente tudo isso no próprio corpo, né? O corpo faz parte tudo desse processo, é o que nós temos para sentir, né? É sentir essa alegria interior, né? Sentir as energias em nosso corpo, né? E isso é amor, né? Nós temos que amar essa condição, né? Então, nenhum julgamento, né? Não conseguimos, beleza, estamos tentando, né, alguma coisa, quer dizer, a gente está com sinceridade nesse propósito, né? A gente está querendo alcançar um estado benéfico, né? Para nós e para os outros, né? A oscilação natural, um dia a gente está legal, outro dia a gente não está legal, né? A gente pode tentar meditar e não consegue, né? Aquiete, né? A saída é aquietar-se. Vai relaxar, vai mexer com a terra, se for o caso até, vai dormir, né? Mas permita-se, né? Permita-se sentir aquilo que está passando por você, né? Aquela resistência, aquele ressentimento, aquela raiva, né? Mas não julgue, né? Não julgue. Não se culpe de nada. Poxa, essa coisa da culpa é uma coisa terrível, né? Que criaram, né? Para gente sofrer e ficar sempre na dependência, né? Não existe culpa nenhuma. Não existe culpa. Isso é fundamental a gente reconhecer. Né? Se existem erros, né, que eu não vejo como erros, mas como experiências, né? Fizemos experiências e continuamos caminhando com outras experiências, né? O sofrimento trazido por essas experiências nos aponta que nós temos que sair delas. Temos que sair desse sofrimento, né? Essas experiências nos levam a essa consciência e tomada de posição. Temos que sair disso, né? Então, nenhum julgamento, nenhuma culpa, não existe culpa. Então, tentamos ficar presentes, não conseguimos, beleza, depois eu, né, vou tentar novamente. Não estou conseguindo, vou relaxar. Né, vou permitir que as coisas aconteçam, né? Na minha mente, eu só observo, né? Existem algumas técnicas aí para tirar a culpa, né? Como do Ho Oponopono, né? O autoexame, né? Que eu não falei hoje, né? É importante a gente examinar, né? Também, né? O examinar consiste em você observar, né? Observar o que está acontecendo na sua mente, né? Estou sentindo culpa, mas espera aí, de onde vem essa culpa? Só examinar, não procurar culpado, né? Mas examinar, de onde vem isso? De onde está vindo essa emoção? Por que eu estou sentindo isso?
Essa é a prática do autoexame, né? Cheguei a uma conclusão, maravilha. Se eu cheguei a uma conclusão, o porquê eu estou com aquela emoção, com aquele sentimento, eu resolvo aquilo, né? Eu sei a origem daquilo, né? Eu observo aquilo. Então, eu estou com o controle. Quando eu observo, realmente, a partir da consciência, eu estou com o controle. Essa é a diferença. Não é o pensamento que está com o controle mais. Não são as emoções que estão me fazendo de joguete mais. Eu estou observando essas emoções, eu estou observando esses pensamentos, né? Então sou eu, né? Eu que estou no controle. E permito que eles se dissipem, né? Permito que eles se dissipem, sem nenhum julgamento, né? Eles vão embora. Então, a prática da observação desenvolve o observador, né? Isso é fundamental. E esse observador é o observador que não julga. Ele é só observação. Se você está só como observador, você está na consciência. Você está no seu eu verdadeiro. Então, desenvolver o observador é se empoderar, né? É você passar a ter o poder que antes estava com os pensamentos e com as emoções. Então, esse é o sentido do empoderar mesmo, né? Você passa a ter o poder sobre si mesmo, né? E, consequentemente, sobre o que está ocorrendo fora de você, né? Verônica. Alguma colocação, Verônica? Está chegando hoje, é a primeira vez? Primeira vez. Será que dá para ouvir? Eu não sei. Estou ouvindo bem você. Boa noite para todos. Boa noite. Eu acho que esse exercício é um pouco bom, né, para quebrar da nossa autoimagem. Porque quando a gente é vista assim pelos outros, dá um pouco de ansiedade. E a gente tem que estar aberto assim para mostrar essa claridade que tudo bem, estou ansiosa, não tem problema. Isso é uma coisa que acontece e o meu ser vê tudo isso. Não costumo estar ansiosa e estou, qual é o problema, né? Uhum. Obrigada pela presença de todos. Eu estou falando de Natal, Rio Grande do Norte. Gostaria de fazer uma pergunta. Seria mais ou menos a seguinte pergunta. Você falou sobre estar em satsangs, em retiros espirituais. Eu queria saber a sua opinião sobre, será que estando com outras pessoas, isso não seria também uma maneira de ampliar essa consciência, né? Deixar-nos mais conscientes? Ou talvez, eu acredito um pouco nisso, que estar uns com os outros auxilia. Você ouve alguém mais consciente, você põe as suas limitações da sua mente ela vai se abrindo. Eu acho que com essa interação, não sei o que vocês acham, mas isso não pode ser regra, porque na minha visão, já está respondendo, porque é como se talvez se eu achasse que só estando em satsangs eu ia estar bem, né? Só estando em retiros ou com pessoas eu estaria bem. Mesma coisa se eu estiver só no meu trabalho. Entende o que eu quero dizer? Sim, está claro. Você perguntou e já deu a resposta, né? Seria interessante a sua opinião ou de outros amigos.
Talvez seria bom. Sim. Essa... Esse trabalho todo, né, o despertar, né, o sair dos pensamentos, etc., acontece em relação, né? Não é nos afastando do mundo que a gente vai chegar a esse estado. Então, é interagindo mesmo, né? É se relacionando. Mesmo porque o relacionamento funciona como um espelho, né? Nos relacionamentos que a gente vê como nós reagimos diante das coisas, né? Então, o relacionamento é fundamental. É fundamental. E estar com amigos, né? Com pessoas amigas que estão com os mesmos propósitos também é muito bom, né? Também é muito bom. Em satsang, é positivo isso tudo, né? E como você disse, né? Mas não se tornar um dependente, né? Porque o trabalho que tem que ser feito é interiormente. A gente vai ter que se encarar num determinado momento, né? Então, existem pessoas que vão a todos os satsangs de um determinado guru, etc., né? E não é isso que vai trazer o despertar, né? O despertar, basicamente, é se aquietar, né? Encontrar esse estado de quietude, né? Interior, né? Então, você desenvolvendo essa capacidade, né? De ir para o interior, né? Ir para dentro de si mesmo e levar isso a sério, né? Se dedicar a isso, dar continuidade a isso, é isso que vai fazer realmente esse despertar, né? É essa dedicação, né? Que não é algo pesado, né? Que depende basicamente da nossa lembrança, né? Basicamente de sentir. E se a gente faz isso diariamente, rotineiramente, esse sentir, a gente vai querer ficar mais nesse estado, né? Nesse estado de graça, né? Porque quando a gente não está escravizado, dominado por emoções ou pensamentos, é um estado de paz interior, né? É um estado de paz interior que a gente quer retornar. É um estado de consciência, um estado de empoderamento, né? A gente se sente muito mais, com muito mais poder, né? Então é isso que eu colocaria. E o que os amigos quiserem colocar também com relação a isso, né? Ficou claro, Verônica? Eu acredito que... Falo ou deixa o colega? Acredito que ficou claro, sim, Manuel. Eu agradeço muito. Isso tem sido, assim, uma questão bastante comum dentro de mim, porque desde quando conheci tudo isso, o Eckhart Tolle, outros gurus brasileiros, me dizem que é importante para mim estar em satsangs. Eu, dentro do meu coração, sinto que não é. Porque eu conheci primeiro o Eckhart Tolle, não sei, tanto faz a ordem. Isso daí não importa a religião, não importa nada. Tem gente aqui que pode ser de outras denominações ou de religiões, né? Enfim, o que eu quero dizer é que não importa se vai de trem, se vai de ônibus, importa que todos nós vamos chegar à grande iluminação, ao despertar pleno, né? Quem diz isso é uma mestra indiana, mas não importa. Eu acho que no meu coração eu já tenho essa resposta, mas eu acho isso interessante, porque vai vir muita gente dizendo: vá para esse satsang, vá ficar com a natureza em silêncio absoluto. Se você estiver no mundo atuando, trabalhando numa empresa, você não pode estar em paz. Isso é como se fosse um entrave, às vezes, para o nosso despertar. Eu sinto que a gente tem que se abrir. Se está, às vezes, um borbulhamento de palavras, de pessoas falando, que não tem importância, você está na sua presença, no seu ser. Você, às vezes, é levado pelo ego, no momento deixa ser levado, e daí levou, voltou,
eu não deixei de ser pura, mas você continua nesse exercício que você está falando, essa prática, na respiração, que também é maravilhosa, então, no que quer que seja, sabendo que você é o agora, que você é a presença. Então, vem muitas coisas, a mente cria muita coisa. Uma delas, me desculpe estar falando, uma delas para mim foi essa, que se eu não fosse satsangs, eu não ia poder me realizar. Mas isso daí, com cada um é diferente. A mente vai dizer tantas coisas e a gente não liga no final. Eu sinto que é assim. Obrigada. A plena liberdade, né? Quando a gente aciona a plena liberdade, a gente fica livre de todos os conceitos e todos os condicionamentos. Então, o despertar é estar livre de tudo isso, de todos os condicionamentos. Não tem que ir em todos os satsangs, absolutamente, né? Olha, o conhecimento hoje é tão acessível, né? É tão acessível. Então, depende apenas da dedicação. Da dedicação. Né? As formas estão aí, né, colocadas, está aí Eckhart Tolle e outros, né, o Krishnamurti, o Adyashanti, tem tantos, né, que trazem coisas assim muito legais, né, muito positivas, né. Agora, não se torne dependente de nada, né. Se o guru fala, olha, você não pode deixar de vir no satsang, peraí, por que não, né? Precisa construir uma religião, tanto que o Krishnamurti é muito legal nesse sentido, porque ele tira toda a ilusão quanto a isso, né? Não me elejam um guru, né, ele dizia, não me elejam um líder religioso, porque se você fizer isso, você está fugindo de si mesmo, você está fugindo da sua prática do despertar. Não me sigam, né? Não me tornem um santo, eu não sou santo, né? Eu estou apenas indicando o que pode ser feito, né? O que pode ser feito. Então, nenhuma dependência, seja de quem for, né? Seja de quem for. Vamos ouvir a todos, né? Vamos observar todos que porventura apareçam, mas não se torne dependente de nada. Porque aí é que está a iluminação. A liberdade é a iluminação. É livrar-se de todos os conceitos e ficar só com o seu ser, com a consciência, que está ligado com o todo, que é a consciência de tudo, né? Agora, Rubira e Verônica, o grupo social, por exemplo, nós somos aqui 12 pessoas. O budismo, por exemplo, ele valoriza a sangha, ou seja, a comunidade que professa o budismo, que estudam as escrituras budistas, que fazem referência a Buda e assim por diante. E eles acham a sangha, no caso é o nome da sangha, né? O grupo, algo muito importante, algo que deve ser valorizado dentro do contexto lá do budismo. Então, isso me chama a atenção por conta de algumas visões, dentre as quais o homem é um animal social. O encontro, a troca de ideias, as nossas vivências, no frigir dos ovos, nós saímos enriquecidos, inclusive com as visões e frações de cada um nesse encontro, que equivalem ao satsang, né? Então, na minha visão, esse encontro é proveitoso, esse encontro é sociológico, esse encontro do satsang ou de um chat virtual, no meu ponto de vista, é algo extremamente positivo. Na realidade, estamos numa sangha, né? É isso. Uhum. Um grupo de amigos que estão buscando despertar, estão com o mesmo objetivo, né? E com sinceridade. O Krishnamurti falava disso também, né? O Krishnamurti falava, olha, não
criem religiões, não criem instituições, né? Nada disso. Mas é lógico que é benéfico amigos se reunirem. Isso é benéfico. Mas sem hierarquia, sem criar estruturas, né? Isso, né? À medida que você cria estrutura, você cria também uma hierarquia, né? E você acaba desvalorizando todo o trabalho, né? Você acaba desvirtuando até o trabalho, né? Então, alguém vai ter mais poder, alguém vai dar ordens, etc, etc, né? Agora, um grupo de amigos, né? Quer dizer, se nós estamos na horizontalidade, né? Isso é tranquilo, isso é positivo, né? Isso é necessário, estamos em relação, né? Você quer colocar alguma coisa, Felipe? Eu queria colocar uma coisa que para mim, quem cria a igreja são os fiéis, né? Acho que, pelo que eu já vi, assim, até de gurus, próprio de livros do próprio guru, do satsang, nas salas dele, na verdade, os fiéis propagam uma coisa e ele, se você for mesmo ver o que ele fala coisas que às vezes os fiéis estão fazendo ao contrário, coisas diferentes. Né? Ele prega coisas que o fiel não está entendendo, às vezes está ali, né, mas não está entendendo, não está captando. E isso pelo menos eu percebi assim, né, em alguns lugares, em algumas... Eu via uma desvirtuosidade gigante das práticas da igrejinha que se formou, né, em torno daquele guru, em torno daquele, né, não sei, de um livro, alguma coisa, em relação à própria fonte, né, em relação à própria ideia que se passava, pelo menos aqui eu conseguia compreender do que se passava da fonte. Então, eu naturalmente me afastava, porque eu olhava que não existia estava desvirtuado. Se formou uma igrejinha mesmo, né, e não era a ideia da coisa. A ideia era para você ir para o mundo, não você formar a sua igrejinha, né? E muitas das ideias, muitos dos livros que a gente tem aí, é essa ideia que se passa, né? Você vai fazer a sua... Né? Você precisa amar o mundo inteiro, né? Propagar o amor e integrar tudo. E você não vai integrar isso dentro da igreja, né? Dentro de uma prática limitada, excluindo. Não tem como. E justamente o que se faz muito aí. É isso. Em geral, muitas pessoas elas têm necessidade do pai, né? Necessidade de um pai, de alguém que conduza. Então, as próprias pessoas criam o guru, né? Criam um mestre, o guru, que eles vão seguir, né? Quer dizer, eles vão seguir, quer dizer, eles vão se submeter, né? Eles vão deixar que o outro faça por ele, né? E não é por aí, né? Cada um de nós temos que fazer o nosso trabalho com nós mesmos, né? Então, a ideia de guru é criada pelo próprio buscador, né? E, por outro lado, o guru, o líder religioso, né? Ele toma aquilo como um poder, né? Ele precisa ser alimentado pelos fiéis, né? E os fiéis precisam seguir alguém. Precisa do pai ali. Então, eles sentem prazer, né, nos encontros, né? Porque sempre esses encontros têm o lado social, tem o lado festivo, né? Tem cria-se aquela energia, né, de amizade, e as pessoas se sentem bem, tem prazer com aquilo, né? E aquilo vai mantendo a pessoa aprisionada, né? A pessoa continua no ego, ela continua dependente. Então, despertar é libertar-se, né? É libertar-se de tudo isso. Não é excluir, não é reagir, mas é se sentir livre. E você irá naquilo que
sei lá, o seu ser, a sua intuição vai indicar, né? Se você tiver que ir, por exemplo, eu não tenho vontade de ir a seguir nada que esteja fora, né? Nenhuma instituição, nenhum guru, nada, né? Isso não me motiva, né? Então, o lance é você estar com o todo. Você estando livre, você está com o todo. Você não está apegado a ninguém. Estar apegado é deixar de ser livre. Pois não, Felipe? Então, uma vez eu estava num satsang do Prem Baba, né? E aí estava lá, aproveitando o momento, né? Porque é interessante, é gostoso, né? Como você estava dizendo, tem toda a parte social. E, na verdade, eu já sabia, quer dizer, para mim, eu já estava dentro de mim que eu estava indo, na verdade, atender a minha necessidade social mesmo, né? De estar com pessoas boas, de sentir aquela energia do lugar que é muito bom, enfim. Isso já, para mim, é o que estava importando ali. Mas aí você vai, o Prem Baba também tem as falas dele muito boas, eu gosto muito da filosofia dele. Aí, tá. Em um determinado momento, assim, de satsang, eu tive uma impressão de que, na verdade, assim, do Prem Baba, que ele estava muito consciente ali da função dele. Que ele sabia que ele é um ator ali, na verdade, ele tem a representatividade do guru, mas que, para mim, assim, eu tive uma leitura na hora, assim, de que ele sabia isso e que ele levava isso como, assim, ele entende a importância disso no momento das pessoas, no processo das pessoas. É como se ele assumisse esse papel, entendeu? Fala, ó, eu não sou guru, mas eu vou assumir esse papel, porque ele entende que tem uma importância maior por trás disso, né, de ter esse momento das pessoas se identificarem com ele, como guru, enfim. E ele assume esse papel sabendo que ele não é guru, né? Mas ele assume o papel, porque isso eu entendi assim, foi uma coisa que eu captei na hora, que existe uma importância maior por trás disso, né? Mesmo ele não sendo, ele assume esse papel. Por isso que ele nem falou isso, eu peguei isso de um insight assim na hora. Uhum. É prazeroso, né? O poder é prazeroso, né? E às vezes a pessoa nem percebe isso, né? Apesar que um cara que se coloca como guru pode perceber, né? Mas o próprio encontro ali, né? O satsang, né? O satsang só tem coisa legal, né? Tem a música que é envolvente, né? Que domina os seus sentidos, né? Você vai sendo levado pela música, né? Tem a dança, né? Aquele envolvimento com a música e com a dança, né? Tem a palavra do guru, né? Tudo isso faz parte de um astral, né? De um astral. Naquele momento você está no prazer da felicidade. Aquilo é satisfatório, né? Por isso que muitas pessoas que eu conheço, elas vão ao satsang porque a realidade delas é muito diferente disso, né? Então, ali é envolvido. Aquele momento é um momento mágico. Né? Mas acabou. Né? Ela vai precisar de ir no próximo satsang. Ela vai precisar fazer aquilo novamente. Então, não é libertador, né? Não é libertador. Eu percebi que alguns satsangs é bem nesse sentido, leva a um envolvimento mesmo, né? A um envolvimento emocional ali, né? Sentimentos, etc. Isso é muito bem trabalhado, né? O andamento da música, o ritmo, é bom observar essas coisas, né? Isso realmente envolve. Ô, Rubira, eu estou aqui, não que você invista nessa figura como guru, muito pelo contrário, mas o irmão Rubira é uma pessoa que em algum momento nos sensibilizou com sua mensagem, com sua filosofia, Krishnamurti, e estado de presença, Eckhart Tolle e assim por diante. Ou seja, nós que estamos aqui, sentimos uma afinidade com o seu trabalho.
e o admiramos também, de uma forma assim leve, de uma forma não como você faz questão de se libertar dessas ideias e dessas imagens, mas é um trabalho de afinidade de coração, de afinidade mental com um discurso, corroborado por uma série de instrutores, por uma série de sábios através dos tempos. E, atualmente, nós citamos Krishnamurti, o Eckhart Tolle, Ramana Maharishi, na antiga Índia, Advaita Vedanta e assim por diante. Ou seja, o nosso guru é eu diria até uma filosofia comum entre todos nós, leitores de Eckhart Tolle e amigos do Rubira, que é alguém que está reproduzindo, está como é que chama, repercutindo essa imagem, né? Uma ideia libertadora. Agora, com relação à fala, mudando um pouco, voltando o foco para o Felipe, esse senhor Prem Baba é um senhor de uma inspiração, com mensagem tão extraordinária, de uma simpatia radiante. O processo iniciático dele é algo assim surpreendente. Agora, o que lavam os pés e jogam flores e enfeitam os altares do Prem Baba é algo assim, chega a ser estranho. Mas, voltando à questão acho que foi a Carolina, não, foi a Verônica, a questão do satsang, a questão do grupo, eu volto a esse pensamento original. Como é importante nós estarmos juntos, tem uma liderança formal, o Rubira manda e nós obedecemos. O Rubira passa uma teoria de Krishnamurti e nós dizemos amém. Não é assim. É um exercício mental, é um exercício de discernimento, que é um estado de presença, discernir, averiguar, refletir sobre alguma coisa, né? De uma forma inovadora, com um olhar limpo, com um olhar diferente, um olhar não contaminado. Pelo menos esse é o convite do Eckhart Tolle, do Krishnamurti, né? O que nós denominamos estado de presença. Eu só queria elogiar o Prem Baba, tá? Felipe? Eu sou meio devoto do Prem Baba. Mas é bem isso, né? Depois dessa confusão que eu fiz. Nós estamos entre amigos, né? Eu um com vocês, né? Nenhuma hierarquia, né? O que existe é a disposição espontânea de repercutir isso né? que estudei, que pratiquei e tal, que vejo os benefícios, né? É apenas isso, não é o desejo de ter poder em função disso, né? De ter uma estrutura aos meus pés, nada disso, né? Imagina, ao contrário. Por isso mesmo eu sou muito fã do Krishnamurti, né? Que ele tirava todas essas ilusões, né? Ele bate nisso diretamente, né? Ele, inclusive, tem uma fala em relação ao Osho, bem nesse sentido, né? O Osho eu gosto muito também das coisas dele, mas o Krishnamurti era muito sério nesse sentido, né? No sentido de não se criar mais uma estrutura, né? Não se criar mais um vir a ser, não se criar mais um líder, porque não é disso que precisamos, né? Os caminhos estão aí sendo apontados, né? O que a gente pode fazer é o que vocês fazem também, né? Indicar o caminho, indicar práticas, né? Que sejam libertadoras, né? E não ter o poder de alguma coisa, né? Não criar uma instituição, não criar nada em torno de alguém, né? Mas como dizia o Krishnamurti mesmo, né? O passarinho canta, né? Então faça o que você tem dentro de você mesmo, né? Cante o seu canto, né? Diga aquilo que você tem vontade de dizer, né? Que isso seja verdadeiro, né? Que isso seja espontâneo.
Então, é fundamentalmente isso. Né? Quando for um passarinho, mas e quando o corvo se manifesta? Né? Não, aí já... A dualidade, né? O corpo não existe na consciência. Na consciência só tem o passarinho, só tem o crânio. Tá. Depois vamos abrir essa discussão semana que vem. Eu queria ressaltar a questão do pastor e das ovelhas. O que se observa, a maioria da estrutura, as pessoas, a grande maioria, estão buscando um pastor, estão buscando um guia, alguém que lhes oriente. Né? Essa é a estrutura que existe no mundo. Ou seja, nós somos aqui 3, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas, mais as igrejas. A igreja aqui da esquina está superlotada. O estacionamento todo tomado. Ou seja, nós vivemos numa estrutura hierarquizada, em que a figura do pastor e a figura das ovelhas é algo supremo, é algo dominante no mundo que nós vivemos. Né? E a busca do guru, a busca do líder, da liderança é algo natural. Eu diria que é algo até espontâneo dentro de cada um de nós. Bom, eu sugiro não olhar, a gente não olhar para as igrejas, ou seja lá para o que for, que seja exterior, né? Mas olharmos para nós mesmos, né? O que está acontecendo lá fora, né? Dizem assim, pessoas que estudaram isso, né? Como Ken Wilber, né? Que uma pequena parcela da humanidade está preocupada com o despertar, né? Está querendo despertar. É uma pequena parcela. Mas essa pequena parcela pode mudar muita coisa, né? A consciência, ela é transformadora, né? Então, quem estudou lá o Ken Wilber, né? Ele estabelece aquelas porcentagens e tal, né? Ele é o criador da integral, né? Então ele estuda todas as religiões, psicanálise, etc. Né? E ele coloca numa pirâmide isso, né? Quer dizer, existe 1% de iluminados, né? Ele coloca lá as porcentagens que eu não me lembro. Mas a influência, né, das pessoas que vão adquirindo essa nova consciência, ela é transformadora, né? Muda o mundo. Então, uma pequena parcela pode transformar o mundo através da consciência, né? Então, é olhar para nós mesmos, né? Olhar para esse trabalho interior que temos que levar à frente. Então, era isso que eu diria. E acho que em função do horário, acho que a gente poderia ir encerrando, né? Que acho que já deu bem mais de 1 hora, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Quem ainda não falou, quem já falou quer falar novamente. Quem ainda não pode me adicionar lá no Facebook, né? Porque às vezes a gente vai trocando coisas, né? Diariamente eu coloco um texto no Facebook. E logo vou estar colocando alguns vídeos também, né? Nada mais. Eu só queria falar que é sempre bom ouvir você, ou ler você, né? Eu leio quase todos os dias você, e que com mensagens sempre alinhadas. Eu acho que, pelo menos no meu caso, às vezes eu leio o que você escreve ou escuto você e falo, putz, é aquilo que eu precisava ouvir nesse momento, né? E não só você, mas quando surge nessa interação. Então é muito bacana e gratidão mesmo. Gratidão, Douglas. Existe uma sincronicidade, né? Eu acho interessante que às vezes eu posto, né? Eu acordo e posto uma mensagem
e de repente me mandam uma mensagem tratando do mesmo tema. Daí eu vejo uma outra coisa tratando do mesmo, né? Parece que existe até uma combinação, né? Mas existe uma sincronicidade, né? Quer dizer, a consciência ela está operando, né? Ela está operando e isso é muito muito bom, né? Isso é muito bom, que a gente vai se guiando, né? Para um novo dia, né? Para um dia melhor, etc. Descobrindo coisas sobre nós, né? Então é muito legal. Então, gratidão aí pela presença de vocês, viu? Mais alguém quiser? Eu queria deixar uma dica que eu descobri essa semana, que foi a NASA, ela conseguiu captações de uns planetas aí, dos anéis também de Saturno. E tá no YouTube, acho que se você coloca NASA Sounds em inglês, você consegue ver esses sons aí, muito bons os sons dos planetas, enfim. É uma coisa muito boa para se experimentar. E também até tentar sentir isso sem usar aparelhos da NASA, né? Eu acho que a gente consegue pegar alguns efeitos dos planetas aí, da própria Terra, a gente consegue pegar essas variações experimentando o nosso corpo mesmo. Isso influi muito na nossa vida cotidiana, né? E essas coisas, sincronicidades, eu acho que tem muito a ver com isso. Né? Se o planeta emite algo, a gente vai captar isso, né? Todos vamos captar isso, e às vezes acontece isso, né? De um lado, de outro, pegar a mesma informação, porque é uma coisa emitida aí de uma organização maior, tipo planeta. É isso aí. Legal, legal a dica, Felipe. Está na sua página lá? Você compartilhou? Eu vou colocar no evento aqui, como a Caroline sugeriu, eu vou buscar agora aqui e vou colocar o link no evento. Legal, coloca aí. Então, pessoal, gratidão, viu, pela presença de vocês. Mais alguma coisa, se quiserem entrar em contato comigo, né? Pelo Facebook. Eu vou adicionar algumas pessoas aqui que acho que ainda não estão no meu Face, né? Para a gente se comunicar. Então, muito obrigado pela presença. Se tiverem mais alguma coisinha, a gente... Vira, boa noite, pessoal. Foi bem bacana participar. Vários insights bem inspiradores e que deu para dar uma quebrada um pouco em algumas crenças, enfim, algumas coisas que às vezes eu acho que são certas e a gente tem que observar mais, né? Como é importante a gente estar com o olhar mais atento e afinado, né? Gratidão. É a Verônica que está falando? Não, é Carol. Ah, Carol, você está com sotaque de Natal, parece. Ah, é? Ah, vai misturando os sotaques. Eu achei que fosse você, mas eu falei, ué, mas o sotaque parece que está diferente. Tô aqui no escuro. Legal, legal, Carol. Obrigadão, viu? Gratidão. Tudo Beijo, de bom. pessoal. Boa noite. Então, um beijo para todos vocês aí, o meu abraço. E até terça-feira que vem. Beijo. Gratidão.